O capítulo de esquizofrenia é um capítulo à parte, é um transtorno que não é tão comum, mas ele pode ser tão devastador ou mais do que vários outros transtornos psiquiátricos juntos. Por isso eu acho que a gente tem que dar uma atenção bem grande, né? Com bastante cuidado a gente vai estudar um pouquinho dessa aula. Essas 3 primeiras imagens de slide que vocês vão ver são ilustrações gráficas do transtorno da esquizofrenia em si. Então, indo para o capítulo da esquizofrenia, quantos por cento da população tem? Cerca de 1%. Alguns estudos um pouco mais rígidos vão falar de 0,6% a 0,7% da população. O que quer dizer isso? A cada 100 a 200 pessoas, de 1 a 2 pessoas tem esse diagnóstico. Ou seja, é uma coisa que não é tão incomum assim. É uma igual proporção entre homens e mulheres, ou seja, para um paciente com esquizofrenia homem, eu tenho uma paciente com esquizofrenia mulher. Qual é a diferença? Normalmente homens têm um início mais precoce da doença e a mulher um pouquinho mais tardio. Homens muitas vezes entre os 15 e 25 anos de idade e as mulheres entre 20 e 30 anos de idade. Mas isso não difere tanto assim também entre os ambos os sexos. A maior chance de ocorrência entre membros da mesma família, eu tenho alguns estudos que mostram que se você tem um pai ou uma mãe com esquizofrenia, eu tenho uma chance de cerca de 8% de um dos filhos terem esquizofrenia, ou seja, para cada 100 filhos que uma mãe ou um pai com esquizofrenia tiverem, cerca de 8 vão ter o diagnóstico de esquizofrenia ao longo da vida. Se o paciente, com esquizofrenia casa com outro paciente com esquizofrenia, cerca de 30% dos filhos têm o risco de ter a esquizofrenia, ou seja, mesmo com o pai e a mãe com a doença, só 30 de 100 vão ter o diagnóstico. E se eu pegar um irmão gêmeo homozigótico, o que quer dizer isso? Aquele paciente que tem o mesmo DNA do seu irmão gêmeo, 50% desses tem esquizofrenia, ou seja, não é uma doença estritamente genética, apesar da genética ter uma carga bastante importante, mas tem outras coisas no ambiente também que podem causar um aumento do risco e outros fatores de risco, que a gente vai abordar mais para frente, de problemas perinatais, uso de substâncias, outros estressores ambientais, doenças que podem aumentar o risco da esquizofrenia. A OMS diz que é uma das principais causas de anos perdidos de vida saudável. Então, a Organização Mundial de Saúde mostra que é uma doença que é bastante incapacitante para os pacientes e vai trazer uma precocidade na aposentadoria, uma precocidade na perda do funcionamento social, ou seja, tem que ser tratado e muito bem tratado para eu conseguir dar uma melhor qualidade de vida, um melhor funcionamento social para aquele paciente. Quando a gente segue a fisiopatologia, nesse slide a gente vai ver o primeiro termo, que foi a demência precoce. Essa demência precoce foi um termo que foi visto, era o seguinte: no século passado, eles avaliavam alguns pacientes que cerca dos 15 a 20 anos de idade começavam a apresentar um comportamento muito alterado, mudanças, uma inadequação do comportamento, um comportamento desorganizado, faziam coisas que não era do seu comum, não eram das suas características, começavam a falar coisas desconexas, experimentavam alucinações, pareciam estar ouvindo e vendo coisas, e parecia muito com um paciente que estava demenciando, um paciente, por exemplo, com Alzheimer, só que muito precocemente, ou seja, aquele paciente era muito novo para estar apresentando um sintoma daquela magnitude. E depois eles foram entendendo que a diferença disso para psicose maníaco-depressiva, que era o nome anterior do transtorno bipolar, é que durante a fase da crise, muitas vezes os sintomas eram semelhantes, só que na esquizofrenia o paciente, depois da crise, ele continuava tendo degraus e piorando, enquanto o transtorno bipolar ele voltava ao seu funcionamento anterior. Então a gente via essas alterações ao longo do tempo com aquele paciente, e isso fez o primeiro nome da demência precoce.
Já a gente fala que as teorias clássicas, né, que vão falar sobre o que está acontecendo no cérebro do paciente que tem esse diagnóstico, a gente vai falar principalmente da dopamina e secundariamente da serotonina, que é uma substância que tem a ver, por exemplo, a serotonina nos transtornos que a gente falou anteriormente, os transtornos ansiosos, os transtornos de humor. Aqui a dopamina já tem um papel crucial, que é a que vai regular, né, principalmente quando a gente for falar de delírios e alucinações, né? Então, a gente tem esses dois autores que foram, né, o Bloyer e o Kraepelin, que foram autores muito importantes nos cunhos iniciais dos termos do diagnóstico da esquizofrenia. Ou seja, isso é um pouquinho de história, isso faz com que a gente entenda quando que isso começou a ser melhor estudado e como que a gente chegou no conhecimento atual de hoje. Então, a fisiopatologia tem essa teoria inicial do neurodesenvolvimento. O que é isso? Que variações genéticas ou fatores ambientais, ou seja, coisas que acontecem no nosso dia a dia, podem levar a uma cadeia de eventos que, se for numa fase sensível do paciente, vão desenvolver, né, um desenvolvimento cerebral alterado e vai fazer com uma estrutura mais vulnerável acaba surgindo e perpetuando a psicose e outros sintomas que compõem a esquizofrenia. Ou seja, isso aqui seria um termo falando que algumas alterações genéticas e coisas que vão acontecer ao longo da vida em pacientes mais sensíveis, com uma predisposição, podem acabar fazendo com que o primeiro episódio, o primeiro sintoma apareça e aquilo acaba desenvolvendo a própria doença posteriormente. Nessa imagem, a gente vai ter aqui uma figura, né, do sistema da via mesocortical, da via nigrostriatal e da via mesolímbica. O que é isso? Esses nomes são bastante complicados, mas eu queria que a gente entendesse para a gente poder entender os sintomas e o tratamento, o que pode trazer para aquele paciente. Então essa primeira que a gente vai ver em amarelinho, a via mesocortical, vai dar alguns sintomas nesses pacientes. Esses pacientes muitas vezes vão ter sintomas de apatia, diminuição do afeto, ou seja, o que é isso? Aquele paciente muitas vezes está falando de uma coisa feliz ou de uma coisa triste e ele não consegue modular a afeição dele, ou seja, ele está falando para você que a mãe morreu com uma cara de indiferença e ao mesmo tempo ele falou que o filho dele nasceu com uma cara de indiferença, ou seja, ele não consegue modular o afeto dele com aquilo que ele está conversando. E isso é muito típico de pacientes com esquizofrenia, principalmente pacientes que estão mais cronificados ao longo do tempo. Isso é uma coisa que a gente vai avaliar muito durante as consultas. O isolamento social, aquele paciente acaba se restringindo mais no seu mundo, ficando mais isolado, né, com menos contato. Muitas vezes você vai ver naqueles âmbitos familiares, aquele paciente que acaba sendo colocado naquele quartinho, né, naquele puxadinho que fazem atrás da casa e vai ficando e vão deixando o paciente muitas vezes mais e mais isolado naquele ambiente. Por quê? Porque o paciente procura cada vez menos exposição social. Então, essa é a área da via mesocortical, ou seja, nessa área a gente tem uma ação da dopamina um pouco diminuída e essa diminuição vai causar esses sintomas. Na via mesolímbica, se eu aumentar a dopamina, vai ter o problema das alucinações e dos delírios, ou seja, o que é o delírio? O paciente vai romper com a realidade, ele vai acreditar em coisas que as outras pessoas não acreditam, ou seja, ele sem dar de realidade, ele vai ter as suas crenças, por exemplo, que ele está sendo perseguido, que tem o FBI está atrás dele, que ele é o presidente dos Estados Unidos, que ele tem poder, que um traficante vai vir pegá-lo, que já tem a hora marcada, ou seja, ele tem toda uma história, um enredo criado e você não consegue tirar essa crença do paciente porque ele acredita firmemente. O delírio é a verdade mais absoluta que tem. A gente pode tentar com todos os aspectos argumentar, mas aquilo é insolúvel, ou seja, eu não consigo fazer com que o paciente pare de acreditar naquilo com uma argumentação. E a alucinação é quando você vai ter uma alteração de um dos sentidos da gente. Se eu começo a ver coisas que as outras pessoas não estão vendo, ouvir coisas que os outros não estão ouvindo, sentir gostos, tato, sensações nos meus órgãos, ou seja,
coisas que não são baseadas em fatos reais, mas que eu tenho a plena sensação e a percepção de que está acontecendo, isso é uma alucinação. E se eu aumentar a dopamina nessa área via mesolímbica, eu posso causar sintomas. Por isso que algumas substâncias causam alucinação e delírio. Por exemplo, se eu uso anfetamina por um longo prazo, aqueles remédios que eram usados antigamente para emagrecer e hoje em dia são proibidos para isso, o uso prolongado pode causar aumento da dopamina nessa região e o paciente pode começar a ver e ouvir coisas e delirar por conta do uso da anfetamina. Ou seja, é um modelo muitas vezes muito parecido com o da esquizofrenia e foi um dos primeiros modelos propostos, o uso crônico da anfetamina sendo muito semelhante ao desenvolvimento da esquizofrenia. Ou seja, esse modelo biológico ajudou a gente a entender alguns comportamentos dentro da esquizofrenia. E nessa área azulzinha aqui, a via negrostriatal, se eu diminuir a dopamina nessa região, eu vou ter sintomas motores. O que é isso? Sintomas parkinsonianos, ou seja, muitas vezes eu vou tratar o paciente com uma medicação que vai diminuir a dopamina na região mesolímbica. O que quer dizer isso? O paciente vai ouvir menos coisas, ver menos coisas, vai melhorar do quadro. Mas se essa medicação, sem querer, por um efeito colateral, diminuir a dopamina nessa área nigrostriatal, o paciente vai começar a parecer que tem Parkinson. Ele vai começar a andar mais, como se estivesse mais duro, mais robotizado, vai ficar com uma posição mais curvada, vai perder um pouco da mímica facial, né, dessa expressão facial. Você vai mexer no braço, o paciente vai ter um movimento, né, como se tivesse, que a gente chama de roda denteada, que parece que está tudo travado, ou seja, sintomas iguais os sintomas do Parkinson. E interessante que se eu for tratar um paciente que tem Parkinson com uma medicação que aumenta a dopamina nessa área, eu melhoro os sintomas do Parkinson, mas eu posso fazer com que um paciente que tenha Parkinson comece a ter sintomas de alucinação e delírio. Então olha só que coisa interessante, se eu aumentar a dopamina, eu melhoro o movimento, mas eu posso ter o risco de causar uma alucinação e delírio. E se eu diminuo a dopamina, eu melhoro a alucinação e delírio na esquizofrenia, mas eu tenho o risco de mexer nessa outra área e causar sintomas como se fossem de Parkinson. Então, essas duas doenças, elas são baseadas na dopamina e essa intersecção faz com que a gente entenda um pouco dos efeitos colaterais dos tratamentos para o Parkinson e dos tratamentos para a esquizofrenia. Parecem doenças completamente diferentes, mas ela tem essa intersecção dentro da dopamina. O diagnóstico, dentro dos critérios do DSM-5, né, que é o nosso DSM novo, né, tem os critérios. A pessoa precisa ter alucinações, delírios, um comportamento desorganizado, ou seja, fazendo coisas que não são características daquela pessoa, né? Se desorganizando em relação às coisas que vai fazer, um discurso desorganizado, ou seja, a fala da pessoa é o que todo mundo fala, não está falando nada com nada, coisa com coisa, ou seja, ela começa a misturar conceitos e ela começa a desagregar o discurso dela. O que quer dizer isso? Ela começa a não conseguir encadear uma ideia na outra. Ela vai falando um negócio, de repente ela mudou de assunto e mudou novamente e esses discursos acabam perdendo o sentido e aquela fala fica desorganizada. Os sintomas negativos, que são aqueles sintomas em que o paciente você não percebe olhando para o paciente só numa convivência mais íntima, ou seja, aquele paciente tem menos interação social, ele tem menos vontade, ele fica mais apático, ele começa a ter uma coisa que chama anedonia, ele perde o prazer nas atividades que antes eram prazerosas, ou seja, esses sintomas acabam isolando o paciente. E esses são os sintomas mais difíceis de tratar até hoje. Os remédios mais modernos, eles conseguem melhorar muito, mesmo os remédios antigos, os sintomas de delírios e alucinações. Agora, muitas vezes, esses sintomas negativos acabam sendo o calcanhar de Aquiles no tratamento. A gente consegue melhorar bastante, só que ainda sobra um pouco que faz com que o paciente não volte a ser daquele jeito que ele era antes do desenvolvimento da crise do primeiro episódio. Ou seja, isso tem que fazer muitos treinamentos, muitos tratamentos não medicamentosos têm sido usados para tentar atuar nessa área. E tratamentos medicamentosos têm sido desenvolvidos para tentar atuar nos sintomas negativos também.
E eu tenho que ter o critério B, que é um prejuízo social e ocupacional, ou seja, eu tenho uma queda do rendimento dessa pessoa, eu começo a ter uma perda no trabalho, uma perda na sociedade para essa pessoa, ele não consegue desempenhar a mesma coisa que ele desempenhava antes, e isso começa a gerar um transtorno progressivo e notado pelos seus pares, pelos seus colegas, pelos seus familiares. Isso é importante, que é associado para eu fazer o diagnóstico de esquizofrenia, esse critério tem que estar junto também. Tá? Eu preciso ter um tempo para o diagnóstico, então alguns critérios vão falar em 1 mês de sintomas, outros critérios vão falar em 6 meses de sintomas, né? Se eu não fizer o tratamento adequadamente, esse tempo é o tempo necessário para eu falar no diagnóstico de esquizofrenia, né? Eu tenho que excluir outros transtornos que possam parecer e simular um transtorno que parece com esquizofrenia, mas na verdade é um outro transtorno psiquiátrico. Eu tenho que excluir o uso de substâncias induzindo um quadro psiquiátrico, ou seja, se o paciente está usando cannabis sativa, que é a maconha, durante o uso agudo ele fez um quadro psicótico, né? Eu tenho que esperar o efeito daquela substância sair e entender que aquele quadro não foi no uso da substância pelo efeito, por exemplo, do THC, ou o uso de uma substância alucinógena, que o paciente começa a ver e ouvir coisas, mas aquilo na verdade é um efeito químico da substância que o paciente está utilizando. E eu tenho que ter uma relação, né? Eu tenho que ver se aquele paciente tem algum outro transtorno do desenvolvimento, ou seja, transtornos que iniciam na infância e que vão acometer ele na infância e na adolescência, e se isso não é de fato o que explica melhor os sintomas na vida do adulto daquele paciente, e não sim o transtorno psiquiátrico, a esquizofrenia propriamente dita. Então, eu excluindo esses outros transtornos, aí sim eu estou falando no diagnóstico de esquizofrenia. Quando a gente fala para os sintomas, então eu tenho 3 grupos de sintomas: os sintomas positivos, os negativos e da desorganização. Quando eu falo positivo, não tem nada de positivo nisso. O que quer dizer positivo? Que as outras pessoas podem ver. Né? Ou seja, delírios e alucinações. Então, se eu conversar com a pessoa um pouquinho, eu vou perceber que a pessoa está delirando ou está tendo uma alucinação, e aquilo está rompendo com a realidade, está aparecendo para as outras pessoas, para os outros verem. Os sintomas negativos já não. Você precisa conviver um pouco mais com o paciente, ou seja, você vai ver que ele perdeu a vontade de fazer as coisas, né? A atenção dele está prejudicada, ele não consegue se concentrar, ele não consegue fixar a atenção no objeto, né? A afetividade dele está bastante prejudicada, ele não consegue pôr o colorido na vida daquilo, e aquilo que eu falei, o paciente não consegue modular a expressão dele muitas vezes com aquilo que ele está falando. Isso é algo muito típico muitas vezes da esquizofrenia.